Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando então mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Então, hoje com a aula 27, ok, meus irmãos? O tema é O Pai Nosso. O tema de hoje, O Pai Nosso, do Seminário de Formação Católico. Sejam todos bem-vindos. Acompanhem essa aula. Toda semana a gente está aqui trazendo formações às segundas, terças e quartas-feiras, às 10 horas da noite. Ok, meus irmãos? Nós temos aí um plano formativo aí muito robusto que a gente vai abranger aí várias áreas da nossa fé, da nossa igreja, da nossa doutrina, buscando ser fiel sempre ao que pensa a igreja, nunca trazendo achismos, mas aquilo que está escrito nas escrituras, na tradição e no magistério, ok, meus irmãos? Hoje, então, o tema é o Pai Nosso, a oração das orações. Então vamos começar invocando o nosso próprio Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nós te entregamos em tuas mãos toda essa formação. Envia teu Espírito Santo, Senhor, a nos iluminar para receber estas verdades da tua palavra. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai falar sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração das orações. Não existe oração maior. Não existe oração melhor. Ontem e anteontem nós falamos sobre o creio. O creio que reúne, né, toda a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Ambas as orações são importantíssimas, mas o Pai Nosso é o topo. É a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Sejam todos bem-vindos aí que estão chegando. Boa noite. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, né, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2759, ele vai nos dizer assim sobre o Pai Nosso, né, que ele tem uma parte do Catecismo é só sobre o Pai Nosso. Lembra que eu falei ontem? 4 partes tem o Catecismo. A primeira parte é sobre o creio. A segunda parte é sobre os sacramentos. A terceira é sobre os mandamentos. E a última parte é sobre o Pai Nosso. Então nós vamos aqui fazer uma introdução ao Pai Nosso. Não dá para falar tudo que diz o catecismo, né? Vamos fazer uma introdução. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou de rezar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Está em Lucas 11, versículo 1. Em resposta a este pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve de 5 pedidos. Em São Mateus, há uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. A tradução litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus, que é o que nós, né, rezamos comumente. Ok, meus irmãos? Então, isso aí, Lúcia. Então, o Pai Nosso, ele tem verdades maravilhosas. Tem também a doxologia, né? Que é aquela parte que diz: pois vosso é o poder, a glória para sempre, né? Que está em um evangelho, os outros não. Então, não quer dizer, uma vez uma pessoa perguntou: por que que vocês não rezam? Os evangélicos rezam e tal. Bem, tem um dos evangelhos tem a doxologia, outros não. Então você pode rezar ou não. Nós rezamos sim na Santa Missa, né? Nós rezamos o Pai Nosso, o padre faz a oração da paz e conclui com a doxologia, né? Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a gente não deixa de rezar não, nós rezamos sim.
né? Mas costumeiramente a gente segue o Pai Nosso de São Mateus, né? Que é o que a gente utiliza aí. Meus irmãos, olha só que interessante. O Pai Nosso, ele é o resumo dos evangelhos. É muito interessante isso, porque a Bíblia inteira, né, os santos falam, a Bíblia inteira é resumida pelos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos que contam a vida de Jesus resumem a Bíblia inteira. Se você lê os 4 evangelhos, você está como que contemplando todo o panorama da Bíblia. E o Sermão da Montanha, que é Mateus 5 a 7, que nós estamos meditando agora na liturgia diária. Quem está acompanhando a liturgia diária, nós estamos justamente nesse momento no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, os santos falam, resume os 4 evangelhos. Esses 4 capítulos, né? Se eu não me engano, 4 páginas, né? Mateus 5, 6 e 7. Três capítulos, né? Mateus 5, 6 e 7. Eles resumem a Bíblia inteira. Resume o Evangelho, que resume a Bíblia inteira. E aí, os santos falam também, né? Santo Agostinho diz que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, resume o Sermão da Montanha. Então, a oração do Pai Nosso é o resumo de toda a Sagrada Escritura. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso, né? E assim diz aqui Santo Agostinho: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído já na oração do Senhor, no Pai Nosso. De todas as orações bíblicas, o que tem lá, tem no Pai Nosso. O Pai Nosso é muito mais profundo do que nós pensamos, né? São Tomás de Aquino, eu vou citar aqui vários santos, tá, meus irmãos, que falam sobre o Pai Nosso. E tudo isso está no Catecismo da Igreja, né, do parágrafo 2759 em diante, né? São Tomás de Aquino diz assim: a oração do Senhor, que o Pai Nosso é chamado de a oração do Senhor, que é a oração de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou. É a oração que o próprio Deus nos ensinou, né? São Tomás de Aquino diz assim: a oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. E São Tomás de Aquino, ele fala muito sobre essa questão do afeto. O que a gente anela? O que a gente deseja? O que a gente sonha? Quais são os nossos sonhos, nossos desejos, nossos planos, nossas vontades? Então, meus irmãos, no Pai Nosso está a perfeição do que devemos desejar. São Tomás de Aquino diz isso. No Pai Nosso está aquilo que o próprio Deus nos ensinou a desejar, a ansiar. Mas prossigamos aqui, né? No 2765 ele vai dizer sobre essa questão, né? A expressão oração do Senhor. Significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Não é isso que Jesus falava? Né? As palavras que vos dou é do meu Pai. Então, é a própria Trindade nos ensinando a orar. Se a gente orar com todo o coração, essa oração do Pai Nosso, ela é poderosíssima. Meus irmãos, pelo menos reze a oração do Pai Nosso. Você não pode rezar o texto. Reze um Pai Nosso de todo o coração. De todo o coração. Ok, meus irmãos? Ele conhece em seu coração de homem as necessidades dos seus irmãos. Então, meus irmãos, é a oração do Senhor, né? Ela deve ser rezada no Espírito. Ela não pode ser rezada mecanicamente. Diz o parágrafo 2766. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente, né? Como se fosse uma máquina. Não é uma oração mágica.
Eu falei palavras e o milagre aconteceu. Isso é o que se chamam de magia. Não, não é assim. A nossa oração é algo muito lúcido. A oração que Jesus nos ensinou é um relacionamento com Deus. É um relacionamento, não são palavras mágicas, né? Como em qualquer oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, ele dá ao mesmo tempo o Espírito pelo qual elas em nós são espírito e vida. Então Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos rezar esse Pai Nosso de todo o coração. Meu irmão, Jesus já derramou. Lembra que na primeira carta de Coríntios, São Paulo fala: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, se ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, quanto mais Pai nosso que estais no céu. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo que precisa orar em nós. Quando nós oramos de coração, quando nós colocamos o nosso intelecto, né? A gente não faz mecanicamente, né? A gente reza de coração, o Espírito Santo está presente, né? É a oração que o próprio Jesus nos ensinou. A prova e a possibilidade da nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Papai. Então é o Espírito Santo que coloca em nosso ser a condição de sermos filhos, filhos desse Papai. E por isso, graças ao Espírito Santo, podemos chamá-lo de Pai. Nós deixamos de ser servos e agora nós somos filhos. E podemos clamar: Abba, Papai. Beleza. Essa é a questão da nosso ser filial. Olha só que interessante. A igreja, ela rezava o Pai Nosso no início, né? A igreja no início. A igreja lá, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Olha o que diz o catecismo. A igreja recebeu e vive desde as origens este dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a elas dá vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezavam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos em uso na piedade judaica. Olha aqui, meus irmãos, que interessante. No lugar de uma oração judaica, né? Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, e aí está nascendo o cristianismo. Eles então substituíram orações judaicas por rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. E ele cita aqui a Didaqué, que eu comentei ontem, na formação do catecismo de ontem. Vocês podem acessar todas as aulas no link que está aí na descrição do vídeo, ok? Na bio também da página, tem lá a descrição, tem todas as aulas. A aula de ontem foi sobre o catecismo e eu falei sobre a Didaquê, um dos primeiros, né, catecismo dos primeiros cristãos. Então, na Didaquê, olha só que interessante ele diz no capítulo 8. Gente, isso aqui é um documento do ano 90. Do ano 90, do ano 100. Tem a mesma idade do Evangelho de João, de Apocalipse. Ok, meus irmãos? Então, apesar de não estar na Bíblia, é um documento da tradição da igreja, que relata como que era a vida dos primeiros cristãos. E olha o que ele diz. Esse capítulo 8 é sobre jejum e oração. Ele diz assim: vossos jejuns não tenham lugar, quer dizer, não sejam ao mesmo tempo com o dos hipócritas. Com efeito, eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Vós, porém, jejuai na quarta-feira e na sexta. Olha que interessante. A nossa igreja hoje nos chama a jejuar todas as sextas-feiras do ano. E no início do cristianismo era quartas e sextas, né? Também não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu evangelho. Pai nosso que estais no céu. Aí ele relata todo o Pai Nosso. E no final ele diz assim: assim rezai 3 vezes por dia. Então, meus irmãos, dou uma recomendação. Reze o Pai Nosso ao você acordar. Reze o Pai Nosso na hora de você se alimentar, na hora do almoço,
na hora da comida, reúne a família e reze um Pai Nosso. E reze um Pai Nosso na hora de deitar. E aí você está seguindo a cartilha dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos. Ok? E que legal, né? Que aprendemos hoje. Tantas riquezas da nossa igreja. O Pai Nosso, ele tem a estrutura dele, né? É de uma invocação e 7 pedidos. Né? A invocação, Pai Nosso que estais no céu. Depois vem 7 pedidos. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Um pedido. Aliás, santificado seja o vosso nome, é o primeiro pedido. Venha a nós o vosso reino, segundo. O terceiro pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quarto pedido, pão nosso de cada dia nos dai hoje. O quinto pedido, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O sexto pedido, não nos deixeis cair em tentação. E o sétimo pedido, livrai-nos do mal. Então, meus irmãos, essa estrutura, né, desses 7 pedidos tem toda uma mística. Ô Ana, beleza, boa pergunta. Pessoal, a Ana de Irã está perguntando aqui, tem que assistir as aulas em sequências ou pode ir por tema? Pode ir por tema, Ana, não tem problema, né? A gente está colocando os temas lá, tá? Mas saiba que a gente está fazendo uma cronologia, né? A gente começa lá. Por exemplo, se eu estou citando a Bíblia e alguém tem dificuldade de aceitar que o que está escrito na Bíblia é verdade, então ela tem que primeiro ver a aula de veracidade das Escrituras. Então eu coloquei como se fosse uma sequência, né? Para que a gente pudesse absorver. Então vocês podem pegar do início ou podem escolher os temas. Fique à vontade, tá, Ana? Fique à vontade, pessoal, de escolher as aulas que vocês mais sentem no coração a necessidade de ouvir. Tá aí o trabalho de evangelização. Então, meus irmãos, o Pai Nosso, ele tem a invocação e depois 7 pedidos. Esses 7 pedidos têm um aprofundamento místico e ascético aqui extraordinário, irmãos. E aqui eu chamo a atenção de vocês, presta atenção aqui. Esses 7 pedidos, eles são profundíssimos. Os santos, eles fazem relação desses 7 pedidos com os 7 dons do Espírito Santo. Eles fazem também relação desses 7 pedidos com os 7 pecados capitais, ou as 7 virtudes capitais, ok? Ou as virtudes infusas, né? As virtudes teologais e as virtudes humanas, né? Também tem relação com os frutos do Espírito Santo, as bem-aventuranças. Então, meus irmãos, tem relação com todo esse conteúdo ascético, nesse conteúdo que a gente busca a santidade e a conversão. E a gente vai contemplar cada pedido desse nos 7 tempos da liturgia que nós dividimos. Né? Na aula 21, que eu recomendo todos assistirem, a gente está com um projeto de formação pela Bíblia, de leitura da Bíblia em 3 anos. Tá? Seguindo os tempos da liturgia. Nós dividimos os tempos da liturgia em 7 tempos. Esses 7 tempos, além da gente estudar a Bíblia, nós vamos contemplar em cada tempo litúrgico um pecado capital a combater, uma virtude a buscar, um dom do Espírito Santo a pedir e um dos 7 invocações do Pai Nosso. Então a gente vai ter toda uma agenda mística, uma agenda ascética, uma agenda de conversão a buscar durante o ano litúrgico. E depois eu vou fazer um vídeo direitinho, com todo o esquemazinho relacionando para vocês verem. Então, vai ser um modo da gente buscar durante os tempos da liturgia as virtudes, né? E combater alguns pecados capitais. Durante esse momento aqui nós vamos combater o pecado da soberba. E a gente vai buscar a virtude da humildade. Então a gente vai ter aqui informações sobre esta virtude, sobre esses pecados capitais, sobre os dons do Espírito. Gente, estou preparando um negócio muito legal. Vai ser um projeto de formação bem robusto aqui, tá, meus irmãos? Um plano de ascese, um plano de conversão,
um plano de buscar a santidade. Ok, meus irmãos? Então, não deixem de acompanhar o nosso seminário de formação católico aqui. Todas as segundas, terças e quartas-feiras, estamos marcados aqui com vocês, ok? Estejam junto aqui conosco, tá, pessoal? Para a gente fazer essa formação. E quem não puder ao vivo, assiste depois as aulas que eu vou reunindo tudo lá no YouTube. Beleza, meus irmãos? Bem, primeira coisa que a gente começa no Pai Nosso é a palavra Pai. A gente começa a chamar Deus de Pai. E a gente não tem noção da dimensão espiritual disso, porque Deus nos tirou do estado de criaturas e nos faz agora filhos. Nós não somos pouca coisa não, gente. Nós somos agora filhos desse Deus maravilhoso, tá? O Catecismo da Igreja Católica diz assim, o catecismo não, ele está citando aqui São Pedro Crisólogo. Olha só que interessante. A consciência que temos da nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra. Nossa condição terrestre se reduziria a pó. Quer dizer, imagina a nossa condição de escravo e pecador, miserável, como nós ofendemos a Deus, como nós somos maus. Se a autoridade, se a gente se enfiaria debaixo da terra, está dizendo aqui São Pedro Crisólogo, a gente se reduziria a pó se a gente contemplasse o nosso nada. Se a autoridade do nosso Pai, o Espírito de seu Filho, não nos levasse a clamar Abba, Pai. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, senão apenas quando o íntimo do homem é animado pela força do alto? Quer dizer, quem somos nós para chamar Deus de Pai? Mas é o Espírito do nosso Deus que nos dá essa graça maravilhosa de chamar Deus de Pai. Meu papai querido. Aí continua o Catecismo 2778. Esta força do Espírito que nos introduz na oração do Senhor se traduz nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã, parresia, que significa simplicidade genuína, confiança, segurança jovial, humilde audácia, certeza de ser amado. Nós chamamos Deus de Pai porque nós temos certeza que nós somos amados. Então, meus irmãos, é uma ousadia santa chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai. Vê que riquíssimo isso, meus irmãos. Tertuliano diz assim, a expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quer dizer, no Antigo Testamento nunca foi revelado isso por nenhum profeta, nenhum patriarca. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome. A nós, este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. Olha que lindo isso. É no Filho que nós somos filhos do Pai. É no Filho Jesus. É Jesus que de tanto amou nós, morreu por nós, quanto nos dá a graça de chamar Deus de Pai. E olha que bonito diz o catecismo aqui da Igreja Católica. Podemos adorar o Pai, porque Ele nos fez renascer para a sua vida, nos adotando como filhos em seu Filho único. Pelo batismo, Ele nos incorpora no corpo do seu Cristo. E pela unção do seu Espírito, que se derrama da cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos. Olha que lindo isso, meus irmãos. E aí ele cita aqui São Cirilo de Jerusalém, que diz assim, em realidade, Deus que nos predestinou à adoção de filhos, nos tornou conformes ao corpo glorioso de Cristo. Portanto, como participantes do Cristo, vós sois com justa razão chamados Cristos. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de outros ungidos, outros Cristos. Olha que lindo isso, gente. Desde o início da igreja lá, São Cipriano de Catargo diz assim, o homem novo, renascido e restituído ao seu Deus pela graça, diz antes de mais nada,
Pai, porque se tornou filho. Olha que lindo isso, gente. Olha que maravilhoso. A gente não, a gente costuma, né, falar, Deus Pai, Deus Pai. Mas se a gente meditar sobre isso, com a grandiosa riqueza, Deus nos deu a graça de chamá-lo de Pai, de nosso Pai, de Pai nosso. É muito lindo isso, meus irmãos. Olha o que diz Santo Ambrósio. Ó homem, não ousas levantar teu rosto ao céu, baixavas os olhos para a terra, e de repente recebestes a graça de Cristo. Teus pecados, todos os teus pecados, te foram perdoados. De servo mau, te tornastes um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai, que te resgatou por seu Filho, e dize, Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo ele é Pai. De modo especial. Para nós é Pai em comum. Porque gerou somente a ele, Cristo. A nós, ao invés, ele nos criou. Dize, portanto, também tu, pela graça, Pai nosso, a fim de mereceres ser seu filho. Que maravilhoso, gente. Santo Ambrósio, lá do início da igreja, lá dos primeiros séculos, nos deixou essa maravilha aqui. Olha que riqueza nos diz aqui São Cipriano. São Cipriano, quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos nos lembrar que devemos nos comportar como filhos de Deus. Olha o que nos diz São João Crisóstomo. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservais um coração cruel e desumano. Pois nesse caso, já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai Celeste. É isso que Jesus falava, né? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Que ele falou isso na questão de amar os inimigos, né? São Gregório de Nissa disse o seguinte: é preciso contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar a nossa alma. Meus irmãos, que a cada Pai Nosso nós possamos fechar os nossos olhos e tentar contemplar a beleza desse Pai eterno, que nos amou. Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho único para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. Olha que lindo isso, meus irmãos. Que lindo isso. Verdade. Que lindo. Isso aí, Maria Aurenília. Muito lindo que você escreveu. Meus irmãos, e o catecismo ele diz que para a gente possa rezar com mais fruto, a gente tem que rezar com um coração de criança. Ele diz assim, um coração humilde e confiante nos faz nos tornarmos como crianças. Porque Deus escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. E aí ele cita aqui, olha que lindo isso aqui, gente. São João Cassiano, o monge São João Cassiano, é um olhar sobre Deus somente. Olha só, ter o coração de criança, contemplar essa face desse Pai que nos ama. Olha só o que diz São João Cassiano, é um olhar sobre Deus somente. É só um olhar. Pousa o seu olhar sobre Deus, um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção, e se entretém com Deus como com seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Olha que lindo isso, meus irmãos, que lindo isso. Quando a gente diz Pai Nosso, o catecismo aqui, ele fala de várias coisas, entre elas, que essa oração ela não é individualista, ela não é individual. Quando nós rezamos, nós estamos rezando por toda a humanidade,
Porque quando Jesus disse Pai Nosso, ele disse enquanto Jesus homem e Jesus Deus. Então, enquanto Jesus homem, ele representava toda a humanidade decaída, que ele ali resgatava com seu sangue. Então, meus irmãos, quando a gente reza Pai Nosso, nós estamos rezando ao Pai, elevando ao Pai toda a humanidade. E o catecismo diz que a gente se faz um com a igreja no mundo inteiro, com todos os cristãos, e inclusive com os irmãos que não são cristãos, com os de outra religião. E fala aqui da questão da unidade, da questão de buscar recuperar essa humanidade de volta para os pés de Deus, aos pés de Jesus. Então, quando a gente reza Pai Nosso, meus irmãos, nunca se sinta só. Você está unido com a humanidade inteira. E quando a gente diz que estais no céu, olha que lindo isso. Esta expressão bíblica não significa um lugar, o espaço, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus que está lá, né? Mas sua majestade. Deus é soberano. Nosso Pai não está em outro lugar. Ele está para além de tudo. Para além de tudo, quanto possamos conceber a respeito da sua santidade. Porque ele é 3 vezes santo e está bem próximo de um coração humilde e contrito. E aí o catecismo vai dizer que ele está perto do coração que o invoca. Né? Não é assim que diz o Salmo? O coração de criança, aquele que se faz humilde, Jesus se faz morada. Então, meus irmãos, esse que estais no céu, Jesus já falava, não procurais o reino de Deus aqui ou acolá, ou muito distante, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Então, esse que estais no céu significa toda a soberania de Deus em toda a galáxia, o cosmos, mas também em tudo. Deus está em tudo. Deus está mais presente do que o ar que respiramos. E Ele está aqui. O céu já começa no meio de nós. Meus irmãos, essa é a formação de hoje, ok? Peçamos ao Senhor a graça de viver essa oração, de contemplar essa oração. Espero que essa aula tenha te ajudado. A próxima vez você rezar o Pai Nosso com mais substância, com mais amor, com mais profundidade. Vamos terminar então rezando o Pai Nosso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado por toda essa meditação de hoje, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito Santo para que possamos rezar, conforme a Tua vontade, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, então, até semana que vem, segunda, terça e quarta, com mais aí um seminário de formação católica, mais temas aí. Vamos aprofundar principalmente a questão desse